Irmãos e irmãs, celebrando a Páscoa de Jesus, nós ouvimos aqui no Evangelho segundo João o sermão de Jesus Cristo. E ao mesmo tempo, o que é bonito é que o Evangelho de João quis aqui falar com grande detalhe como eles pregaram a mensagem de Jesus logo no princípio da igreja. Tanto que o Evangelho de João é bem diferente dos outros. Os outros nos contam mais o relato de tudo o que aconteceu, o que eles experimentaram, como eles perceberam, viram e ouviram da palavra e dos gestos de Jesus Cristo. João quer nos colocar dentro do mistério de Jesus Cristo. Tanto que a igreja vai compreender porque esse texto é um pouquinho mais antigo. Porque ele vai reunir o que João, na igreja, na comunidade, pregava, ensinava da presença de Jesus. Ele nos faz entrar dentro da palavra de Jesus, da mensagem viva que ele anunciava. Por isso que, quando João nos conta um acontecimento, ele nos coloca ali o que são conhecidos hoje como os sermões de Jesus, a palavra que refletia tudo aquilo que eles experimentavam. E não é à toa que a maior parte é dedicada justamente na hora em que Jesus Cristo vai entregar a sua vida por nós. Ali estão os maiores sermões de Jesus Cristo, num detalhe, numa riqueza espiritual e mística muito importante para a vida da igreja. Portanto, hoje nós ouvimos um destes sermões, nós entramos no mistério. Jesus Cristo nos diz que ele fala aquilo que ele aprende do Pai, ele anuncia aquilo que ele escuta do Pai. A palavra do Pai é a palavra que ele anuncia. Ou seja, Jesus deixa claro que o que nós acolhemos da sua mensagem é justamente a comunicação que procede do coração de Deus. Não é apenas a construção de um argumento, não é apenas um conjunto poético em que nós podemos ouvir e pensar que filosófico, que mensagem reflexiva. É mais do que isso. É o coração de Deus se comunicando conosco. A palavra de Deus não é apenas um som que transmite alguns símbolos e sinais para o nosso entendimento. A palavra de Deus é o coração de Deus interessado por nós. Por isso que valeu a pena antes falar que o Evangelho de João tem esta inspiração no Espírito Santo para que a gente entre no mistério, para que a gente compreenda não só o superficial, mas o essencial da palavra de Jesus Cristo. E então ele deixa claro: quem ouve as minhas palavras e as acolhe, acolhe o amor de Deus, acolhe o agir e o carinho de Deus. Não falo por mim mesmo, eu falo daquilo que eu aprendo do Pai. E qual é o diálogo de Jesus com o Pai? É o amor em toda a sua essência. A comunidade de fé aprende, reflete, ora. Os estudiosos da palavra de Deus compreendem que o que Jesus Cristo está nos transmitindo é justamente o mistério de Deus, o seu amor. Como é que o Pai fala com o Filho? Como é que o Filho, Jesus Cristo, fala com o Pai? É o amor em toda a sua essência. É este o diálogo do Pai e do Filho. E como é que a teologia vai chamar este movimento do amor do Pai e do Filho? Vai chamá-lo de Espírito Santo. O diálogo do Pai com o Filho, do Filho com o Pai, é o Espírito Santo. E são três distintos. É de fato um diálogo, é uma comunicação. E é esta comunicação, é este diálogo
que Jesus Cristo nos revela. Então, não serei eu quem vai julgar, será a palavra que eu anunciei. Por isso que o julgamento de Jesus Cristo é a misericórdia, e a misericórdia em toda a sua extensão. E é por isso que Jesus vai nos alertar que o único pecado que não tem perdão é contra o Espírito Santo, que é contra a palavra de Deus, que é contra o amor de Deus, o agir de Deus, que Ele agora nos revela. Então isso é tão profundo, é tão bonito, é pura teologia e mística. Quando nós entramos neste elemento do amor de Deus que se revela a nós. Mas não precisa complicar em palavras que alguns queiram para dar voz ao entendimento humano. Basta a gente acolher aquilo que Deus nos revela. Basta a gente crer na palavra de Jesus Cristo. E ao mesmo tempo os Atos dos Apóstolos nos contam como este agir da misericórdia de Deus é maravilhoso. E logo no começo da igreja, o que antes parecia ser perdição e desgraça, Saulo devastava a igreja. O capítulo 2º, 3º, 4º dos Atos dos Apóstolos vão contar para a gente as perseguições, as primeiras, e que Saulo devastava a igreja. No fim, é o próprio Saulo que ouve este diálogo de Deus, desta revelação misericordiosa de Deus, e ele também se converte. E então, nós escutamos que Barnabé faz uma primeira tutela com Saulo, fica junto com Barnabé. Mas o Espírito Santo tem um projeto ainda muito maior, né? Eles foram em Antioquia, e lá em Antioquia pregaram a palavra do Senhor para um número tão grande de pessoas que eles foram surpreendidos. É a primeira vez em Antioquia que os que seguem Jesus já não foram chamados de judeus, porque primeiro eles iam nas sinagogas, e eram os judeus das sinagogas que ouviam a promessa da antiga aliança que se realizava em Jesus. Mas em Antioquia eles não foram bem recebidos na sinagoga, e então Paulo e Barnabé têm a iniciativa de continuar a pregação a quem não era judeu. E o número dos convertidos se torna tão grande que é surpreendente. E esse trecho dos Atos quer contar para nós, a igreja de Antioquia começou a crescer de tal maneira, e com gente de enorme categoria. Então ele vai citando os nomes, além de Barnabé, tem Simão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, Herodes e o próprio Saulo. E eles os chamam de profetas e doutores, gente de boa qualidade, surpreendente. E aconteceu ali que o número dos convertidos chegou agora num ponto que era maior os que nem eram antes judeus, e que abraçaram a fé e que foram batizados, e ali eles receberam o nome de cristãos pela primeira vez. Como é que vamos chamar os convertidos? Não podem mais ser chamados de judeus, a maioria já nem é judeu. Então, quem segue Cristo, cristão. Então, é bonito a gente ver o agir de Deus, o Espírito de Deus instruindo e falando para Paulo e Barnabé que tinham uma missão ainda maior. E então vai começar a primeira viagem missionária de Paulo. Depois ele terá outras 3, e ele vai levar o Evangelho de Jesus a todos os lugares aonde ele for capaz de chegar. E este Evangelho continua sendo pregado e anunciado até hoje. E qual é este Evangelho? Justamente o que São João nos apresenta hoje. É o amor e a misericórdia de Deus, na sua mística profundidade, que nos chama à vida. Todo aquele que acolher a minha palavra, viverá. Assim, este Evangelho de vida seja vivo também no nosso coração, aqui na nossa comunidade e no tempo presente. Que a gente possa, feito Saulo, Barnabé e aqueles primeiros convertidos, hoje, saborear esta mensagem de vida eterna que Deus nos transmite,
e abraçá-la, para que o julgamento de Deus nos ofereça aquilo que Ele promete, porque Deus cumpre tudo o que promete, a salvação. Que a vida de Deus brilhe também no meio de nós e a gente o celebre com amor e misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.